Fala meninos, tudo bem com vocês? Aqui professor Ronald e agora eu vou começar com vocês uma pequena revisão de modelos atômicos para dar uma revisada naquilo que vocês já viram, eu vi que foi um pouquinho, e daqui para frente a gente leva o conteúdo de Química Geral à medida do possível, com o tempo que nos for suficiente, beleza? Essa aula vai ter um materialzinho, vai ter uma atividade para vocês resolverem. Essa atividade você consegue lá na plataforma ou então você consegue aqui embaixo, clicando no link do Telegram. Se você clicar no link do Telegram, vai lá, procura modelos atômicos, vai ter uma listinha em PDF com algumas questões para você resolver e mandar para mim, beleza? Bom, então a gente vai começar agora, não falando sobre modelos atômicos, mas a gente vai começar falando sobre a história da química. Eu não vou me aprofundar, eu vou ser breve, até porque a nossa ideia é revisar um pouquinho para continuar a matéria daqui para frente. Bora lá então? Pega seu caderno, pega seu material e vamos começar a estudar conceitos importantes de química. Bom, olha só, começando aqui falando só um pouquinho para você ter uma ideia mais abrangente sobre a história da química, né? De onde surge, de onde vem a química? Se a gente for falar de verdade, de onde vem a ciência, o marco zero, que é tido como o marco zero da ciência, é o momento em que o homem domina o fogo. A partir do instante que o homem domina o fogo, esse é tido como o marco zero da ciência. É a partir daí que o homem começa a desenvolver ciência para benefício próprio. É com o fogo que o homem consegue fazer o cozimento de alimentos. Aí o número de primatas, né, que são os nossos antepassados, que morriam intoxicados por alimentos diminuiu. É a partir do fogo que o homem consegue se proteger do frio. Então, a partir daí, muitos dos nossos antepassados começaram a não morrer de frio. É a partir daí que o homem começou a usar o fogo como proteção, né? À noite tinha fogos em frente às cavernas para eles dormirem. Assim eles fugiam e se protegiam de predadores, tá certo? Então, a partir do instante que o homem dominou o fogo, ele conseguia usar o fogo para benefício próprio. Isso é ciência. Isso é o começo de tudo que a gente conhece como ciência hoje em dia. Mas a química em si, ela vem de onde? Bom, na verdade, a química vem como uma evolução daquilo que nós conhecemos com o nome de alquimia, né? O que era a alquimia? A alquimia, ela estudava todos os conhecimentos, ela misturava, né, todos os conhecimentos científicos da época. Olha aqui, ó, misturava a química, que na verdade na época não era química em si, a física, que na verdade na época não era física em si, a astrologia, a arte, a metalurgia, a medicina, o misticismo, a religião, todos os conceitos, todos os conhecimentos que se tinham na época, nós chamávamos isso de alquimia. Só que os alquimistas, eles tinham dois objetivos muito claros. Quais eram os objetivos dos alquimistas? Primeiro, o processo de transmutação. O que era a transmutação? Era transformar metais em ouro, tá certo? Primeiro objetivo dos alquimistas, transformar metais em ouro. Como é que chama isso? Transmutação. O segundo objetivo dos alquimistas era a obtenção do chamado elixir da longa vida. O que seria um elixir da longa vida? Seria uma poção, um chá, alguma coisa assim, que lhes dessem vida eterna. Esse conjunto de dois objetivos, a transmutação e o elixir da longa vida, é que se chama de pedra filosofal, né? Só para você ter uma ideia, hoje nós temos vários filmes que falam dos alquimistas. O mais famoso deles é o Harry Potter, né? Inclusive tem um filme do Harry Potter, a Pedra Filosofal. Por quê? Porque o Harry Potter era um alquimista. Hogwarts era uma escola de alquimistas, tá certo? Então vamos lá. Bom, então daí surge a química. A química surge de uma evolução da alquimia. Eu tenho todo o material que fala desse histórico da química, é bem legal, bem interessante, mas não é o nosso objetivo agora detalhar sobre a história da química. Nosso objetivo é ir em modelos atômicos. Então eu vou passar para frente, sem entrar em muito detalhe em relação à história da química. Bom, para falar de modelos atômicos, eu trouxe aqui uma foto para você observar. Dá uma olhada. Eu trouxe a foto de uma praia bem bonita, com uma areia bem branquinha, bem limpinha, e eu quero que você imagine o seguinte. Isso que eu vou contar para você foi idealizado por esse filósofo aqui, ó, Demócrito de Abdera, né? Demócrito foi discípulo de Leucipo, tanto é que tem livros que trazem essa ideia de átomo
para Demócrito e Leucipo também, né? Essa ideia vem 420 anos antes de Cristo. Aqui, ó, é Abdera, é uma ilha na costa da Grécia, tá certo? Vamos imaginar o seguinte, ó, imagina que você está sentado aqui nessa areia branquinha aqui da praia. A ideia é descobrir do que a matéria é formada. Lembra o que é matéria? Tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar, tem volume, né? É matéria. A água, o chão, a madeira, a rocha, a areia. E assim, nós, né? A carne, a proteína, isso aqui é matéria. Então, a ideia do Demócrito é descobrir, ou pelo menos idealizar, porque os filósofos gregos idealizavam tudo, mas eles não praticavam essas ideias, né? Eles não partiam da parte prática. Isso veio depois do Iluminismo, com a evolução da ciência, né? Mas enfim, imagina que você está sentado nessa areia branquinha e o seu objetivo é descobrir do que a areia é formada. Quando você olha a areia bem longe de você, bem longe, o que você enxerga? Qual é a descrição do que você enxerga? Você enxerga uma coisa uniforme, branca, de aspecto homogêneo, né? No caso aí branquinha, de aspecto homogêneo. Se você observar a areia próximo de você, ou se você pegar na mão e observar mais próximo ainda, você vai observar que a areia é formada por pequenos grãos, por pequenas partículas, né? A viagem do Demócrito foi mais ou menos por aí. Ele imaginou o seguinte: se você pegar a matéria, tá? Qualquer tipo de matéria, água, madeira, rocha, o ar e assim por diante, e for dividindo em partículas, em pedaços cada vez menores, vai chegar provavelmente uma hora em que você vai chegar numa partícula tão pequenininha, mas tão pequenininha, que ela não poderá mais ser dividida. A essa partícula que não mais poderia ser dividida, o Demócrito e o Leucipo deram o nome de átomo. Por que átomo? Porque, de acordo com o grego, né, o prefixo a indica negação. Então, a significa não. E tomos significa divisível ou divisão. Então, a ideia da palavra átomo é aquilo que não pode ser dividida, né? Tanto é que eu falei para você, vai chegar uma hora que você vai chegar numa partícula tão pequenininha, que ela não mais poderia ser dividida. A ela foi dado o nome de átomos, aquilo que não pode ser dividido, tá certo? Hoje nós sabemos que o átomo pode ser dividido num monte de pedacinhos menores, num monte de partículas subatômicas. Quando a gente diz subatômico, significa menor do que o próprio átomo, tá certo? Então, hoje, na verdade, há muito tempo se sabe que o átomo pode ser dividido em partículas subatômicas. Mas acaba que o nome ficou, né? Até porque esse nome aí prevaleceu por sei lá quantos mil anos sem o homem questionar essa ideia de átomo, tá certo? Então daí vem a palavra átomo, vem da Grécia Antiga, lá do Demócrito de Abdera, que falava que átomo era a partícula que formava a matéria e que era indivisível, beleza? Isso aí, ó, data de 420 anos antes de Cristo. Olha aqui, ó, 420 anos antes de Cristo. Bom, aí o que acontece? Passou um longo período. Inclusive, dentro desse período, passou toda a Idade Média, né? Até chegarem os modelos atômicos experimentais. Esses que nos interessam. Qual a diferença dos modelos atômicos experimentais para os modelos atômicos anteriores? Por exemplo, esse do Demócrito. Essa ideia de átomo, partícula indivisível, é um modelo de átomo, um modelo atômico. A diferença é que aqui, os cientistas, essa fotinha que você está vendo aí, era do John Dalton, né? A diferença é que aqui, os modelos, os cientistas, para elaborar um modelo de átomo, modelo é a ideia do que ele acha que é o átomo, né? Eles foram baseados em experiências reais que eles faziam nos laboratórios deles. Por mais rústicos que fossem os laboratórios, por menos equipamentos, que hoje nós temos equipamentos muito avançados, mas por menos equipamentos avançados que tivesse naquela época, as ideias de átomos foram elaboradas a partir de experimentos reais, né? Então olha aqui, ó, falando um pouquinho sobre o modelo de Dalton que você já viu, ó,
Somente durante o Iluminismo, os cientistas começaram a ter a preocupação de determinar experimentalmente as características não só do átomo, mas também de outros fenômenos da natureza. E o John Dalton, ele trabalhava com gases. O Dalton, trabalhando com gás, ele tinha experimentos simples, né? Ele tinha recipientes onde ele colocava um gás, aumentava a pressão, diminuía a pressão, aumentava a temperatura, diminuía a temperatura, para ver o que é que acontecia com essa amostra gasosa. E trabalhando com gases, ele chegou a várias teorias, ele chegou a várias conclusões. Olha aqui as conclusões de Dalton. Ó. Cada elemento químico é composto de partes extremamente pequenas, chamadas de átomos. Veja que aqui ele manteve o nome do Demócrito e do Leucipo. Átomo, ao pé da letra, significa partícula não divisível, né? Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa, idênticos em forma, idênticos em característica. Hoje a gente sabe que não é bem assim. Hoje nós sabemos que um elemento químico é formado por isótopos. Depois eu vou te falar o que são isótopos. Outra característica do modelo de Dalton aqui, ó. Os átomos não são criados e nem destruídos nas reações químicas. Eles são reorganizados, rearranjados. Quando a gente for falar de reações químicas, você vai entender bem o que é isso aí. Os compostos químicos são formados por uma combinação de átomos diferentes. Daí que veio a lei de Dalton, lei das proporções constantes, né? Bom, basicamente, a ideia de átomo para Dalton era algo parecido com o que você está vendo aqui, ó. Uma esfera, vou colocar assim, ó, uma esfera maciça, ó, opa, estou escrevendo errado aqui, ó. Uma esfera, opa, apaguei a esfera, ó, uma esfera maciça, uma esfera indivisível, né? Uma esfera rígida, e cuidado, rígida e maciço não é a mesma coisa. Rígido é porque é duro mesmo, maciço é o contrário de oco. Se essa esfera fosse oca, por dentro ela seria vazia. Maciça significa que por dentro ela é totalmente preenchida por matéria. É como se fosse, por exemplo, a borracha. A sua borracha, ela é flexível, mas ela é maciça. Por quê? Porque ela não é oca. Dentro ela é preenchida com matéria. Maciço quer dizer isso, certo? Agora veja bem. Se o átomo é uma esfera maciça, rígida, indivisível, veja que Dalton não fala momento nenhum em carga elétrica, ele não mencionava carga elétrica. Esse modelo, esse tipo de átomo, né, essa ideia de átomo, foi apelidado de modelo atômico da bola de bilhar. Ou bola de sinuca, né, tanto faz. Então, quando se fala de modelo da bola de bilhar, esse é o modelo de Dalton. Dalton enxergava o átomo como uma esfera rígida, maciça e indivisível. Beleza? Bom, aí o que acontece? Conforme vai passando o tempo e a tecnologia vai avançando, o homem vai conseguindo construir equipamentos, construir máquinas que cada vez mais possibilitam a descoberta de novas teorias e a descoberta de novas informações em relação a praticamente tudo, inclusive aos átomos. Com o avanço da tecnologia, foi possível um cientista chamado J.J. Thomson fazer experimentos e revolucionar na época a ideia e o conceito de átomo. Daí vem o modelo de Thomson. Olha só, o Thomson ele trabalhava com um equipamento que era um equipamento muito mais evoluído, muito mais avançado do que os equipamentos de Dalton, que eram muito rústicos, eram muito simples. Esse equipamento que eu tenho aqui, ó, é o chamado tubo de Crookes, ou tubo de raios catódicos. O que é o tubo de Crookes? Eu vou colocando aqui para você. Ó. Você tem uma bateria de alta voltagem. Essa bateria, você ligava o polo negativo dela numa plaquinha metálica e o polo positivo em outra plaquinha metálica. Quando você ligava essa bateria, percebia-se que saía daqui um raio. Esse raio aqui, ó, é chamado de raio catódico. Por que ele chama raio catódico? Porque o polo negativo
dessa bateria é chamado de cátodo. Daí o nome, raio catódico, né? Esse raio passava por um tubo e aí dentro desse tubo o Thomson fazia estudos sobre esse raio catódico. Olha aqui o textinho que eu coloquei, ó. Thomson descobriu a relação entre a carga e a massa do elétron. Tá aqui a relação entre a carga e a massa do elétron. Menos 1,76, porque o elétron tem carga negativa, vezes 10 a oitava coulombs por grama. Na verdade, olha o que acontecia, ó. O Thomson, ele colocava aqui no cátodo do sistema uma placa metálica. Eu vou chamar esse metal de M, porque não cabe escrever a palavra metal aqui na minha tela. Ele colocava lá uma plaquinha metálica. Tá vendo que parece uma moedinha? Ele colocava uma moedinha e ele variava esses metais. Ora era chumbo, ora era prata, ora era alumínio, ora era ouro. O metal variava. Quando ele ligava essa moedinha metálica na bateria de alta voltagem, sempre saía daqui um raio. O raio se propagava nesse sentido. Ó. Opa, aqui, ó. O raio se propagava nesse sentido, ó. E aí, ele começou a fazer estudos sobre esse raiozinho. Eu não vou entrar em detalhes dos estudos elaborados pelo Thomson, mas eu vou falar um estudo que ele fez. Ó, ele estudou a relação entre carga e massa. Quando ele colocou aqui, ó, duas placas carregadas, veja, aqui ele colocou, deixa eu colocar um marca-texto para você ver. Ó. Aqui ele colocou uma placa de carga elétrica negativa e aqui embaixo, ó, ele colocou uma placa de carga elétrica positiva, ou seja, ele colocou um campo elétrico. Quando ele colocou um campo elétrico, ele percebeu que esse raio desviava, sofria deflexão. Deflexão e desviar é a mesma coisa. E por que ele desviava? Porque esse raio sofria atração e repulsão daquelas placas eletricamente carregadas, né? Então, olha aqui, ó, em 1897, Thomson publicou um artigo conhecido como A Descoberta. E o que ele descobriu? Ele descobriu aquilo que nós chamamos hoje de elétron. O elétron foi descoberto pelo Lord Thomson, pelo J.J. Thomson. E não se engane, Thomson na época era o cara, sabe aquele cientista dos mais renomados que existe na sua contemporaneidade? O Thomson era um cara desse. O experimento de Thomson foi de 1898. Baseado nesse experimento, Thomson imaginou um átomo assim, ó, um átomo formado por uma região de carga, ó, carga positiva, uma massa gelatinosa de carga positiva, e dentro dessa massa gelatinosa de carga positiva existiam aqui, ó, encrustadas as cargas negativas. Inclusive essas cargas negativas é que são os elétrons. Tá aqui, ó. Tanto é, olha esse panetone, né? Esse panetone representa com bastante fidelidade e proximidade a ideia do modelo atômico de Thomson. Você tem a massa do panetone, que é a massa de carga positiva do átomo, e cada frutinha aqui dentro, ó, seriam as cargas negativas, seriam os elétrons. O que o Thomson imaginava? Ele imaginava o seguinte, ó, quando você liga o polo negativo aqui da bateria de alta voltagem, essa carga negativa da bateria era tão forte, e realmente era, porque aí ele usava bateria que tinha voltagem assim, próxima de 10 a 20 mil volts. Então, é uma diferença de potencial, termo certo, a diferença de potencial. Uma diferença de potencial muito elevada, né? E aí, quando ele ligava essa bateria, a carga negativa da bateria expulsava essas cargas negativas de dentro do átomo, ou seja, a carga negativa da bateria expulsava os elétrons de dentro do átomo, e imagina só, todos esses elétrons saindo aqui juntos de dentro do átomo formavam um raio. Esse raiozinho formado aqui pelos elétrons, ó, é que era esse raio aqui, chamado de raio catódico. Então ele imaginou, e nisso ele estava correto, que aquele raio era um feixe de elétrons. E ele estava correto em relação a isso, tanto é que ele conseguiu provar que isso aí era verdade. Olha só, esse modelo atômico de Thomson, ele foi apelidado do modelo do pudim de passas. Pela semelhança, né? Ora, imagina um pudim que seria a massa gelatinosa aqui, ó,
de carga elétrica positiva e dentro dele as passas seriam as cargas elétricas negativas ou os elétrons, que na época o Thomson já deu a isso o nome de elétrons, certo? Veja, qual a importância, vou colocar assim, ó, atenção, atenção. Qual a importância do modelo de Thomson? A importância aqui dos modelos atômicos não é você sair decorando o modelo atômico. A importância aqui é você entender a evolução da ciência em relação a esse assunto, ao estudo das propriedades intrínsecas da matéria, né? Quando se fala de modelo de Thomson, veja, compara o modelo de Thomson com o modelo de Dalton. Para Dalton, aquele passado, o átomo era uma esfera maciça indivisível, né? Aqui, você já pensa num átomo formado por duas regiões, uma massa gelatinosa positiva e as cargas negativas enfiadas, incrustadas lá dentro. Então, o modelo de Thomson dá a ideia de divisibilidade, divisibilidade da matéria. Lembra que a palavra, né? Átomo significa aquilo que não pode ser dividido, mas foi Thomson que provou pela primeira vez que o átomo sim pode ser dividido. Outra coisa, Thomson foi o primeiro cientista que falou em cargas elétricas, tanto positivas quanto negativas, ou seja, Thomson é o responsável pela natureza, pela descoberta, né, da natureza elétrica, elétrica da matéria. Thomson é o responsável por descobrir que a matéria é formada por cargas elétricas, tanto positivas quanto negativas, certo? Thomson dá a ideia de um átomo que continua sendo maciço, porque ele não é oco, tá certo? Porém, esse átomo já não dá mais a ideia de rigidez. Se você pensa numa massa gelatinosa de carga positiva, isso não é uma massa rígida, né? Mas principalmente o conceito de divisibilidade e a natureza elétrica da matéria são as inovações talvez mais importantes para o modelo de Thomson. Eu lembro direitinho de uma vez uma questão que caiu no vestibular da UFMG, onde ele falava assim, era para colocar VOF, presta atenção. Ele falava assim, o modelo atômico de Thomson é o primeiro modelo experimental a admitir a divisibilidade e a natureza elétrica da matéria. Verdadeiro ou falso? Volta. O modelo atômico de Thomson foi o primeiro modelo atômico experimental a admitir a divisibilidade e a natureza elétrica da matéria. E o item estava certíssimo. Realmente, Thomson foi o primeiro modelo a admitir a natureza elétrica da matéria. O Thomson, pessoal, o Lord Thomson, ele tinha lá o seu laboratório, ele tinha seguidores, né? E um dos seguidores do Thomson chamava Ernest Rutherford, né? Rutherford, de acordo com o próprio Thomson, era um aluno brilhante. E esse Rutherford, ele começou a trabalhar com o Thomson e ele começou a aprender sobre átomos, aprender sobre experimentos, aprender sobre ciências. E ele foi ficando bom nessa coisa. Teve uma época, num congresso, que o Rutherford, esse Rutherford, aluno do Thomson, foi convidado para trabalhar com um casal lá na França, o casal Curie. Escreve-se assim, casal Curie. Escreve-se Curie, mas o jeito certo de falar é casal Curie. Esse casal, né, que era formado por Marie Curie e Pierre Curie. A Marie Curie era polonesa, mas ela foi para a França, casou com o Pierre Curie, que era francês, e adquiriu o sobrenome francês. A Marie Curie era uma brilhante pesquisadora, inclusive na época, né, uma brilhante pesquisadora. E o Rutherford foi trabalhar com a Marie Curie e com o Pierre Curie lá na França. A Marie e o Pierre, eles estavam descobrindo naquela época e trabalhavam com radioatividade. E automaticamente o Rutherford, esse aluno do Thomson, começou a trabalhar e começou a aprender sobre radioatividade. Lá ele aprendeu quais eram os elementos que emitiam radiações, inclusive um deles era o polônio, que foi descoberto pela Marie Curie, que deu o nome de polônio em homenagem à terra dela, que era a Polônia. Lembra que eu falei que ela era polonesa? E aí o Rutherford aprendeu muito sobre relatividade, aprendeu sobre
o polônio, que era alfa emissor, um emissor de partículas alfa, aprendeu sobre as partículas alfa, beta e gama, tá? E ele aprendeu bastante sobre radioatividade. Quando o Rutherford voltou e elaborou um experimento para determinar a constituição da matéria, ele se surpreendeu porque ele acabou descobrindo que o antigo mestre dele, o J.J. Thomson, estava enganado em relação à sua ideia de átomo. Esse é o Ernest Rutherford. Dá uma olhada aqui, ó. Isso é de 1911, modelo de Rutherford 1911. Em 1910, Rutherford pediu a seus colaboradores, nessa época o Rutherford já era um professor, já era um cátedro, e aí ele tinha seus seguidores. Ele elaborou um experimento e pediu para 2 dos seus seguidores, 2 dos seus discípulos. Um deles chamava Geiger e o outro deles chamava Marsden. Ele pediu para o Geiger e para o Marsden elaborarem ou realizarem um experimento que ele estava na cabeça. Procurasse com afinco por evidências da dispersão dos ângulos grandes na experiência com bombardeamento na lâmina de ouro com feixe de partículas alfa. Como assim, Ronald? Presta atenção. Essa figura mostra o chamado experimento de Rutherford. Como funcionou o experimento de Rutherford? Presta atenção para você entender que é fácil. Ele tem aqui, ó, esse bloquinho dourado que você está vendo aqui, é um bloquinho de chumbo. O símbolo do chumbo é Pb. Por que chumbo? Porque o Rutherford aprendeu lá na França que o chumbo bloqueia radiação, né? Ele fez um furinho nesse bloquinho de chumbo, um furinho com a furadeira mesmo, né? E aí ele fez o seguinte, ó. Ele colocou lá dentro, ó, desse material, desse chumbo, desse bloquinho de chumbo, uma amostra de polônio radioativo. Ronald, mas por que ele escolheu polônio? Porque ele já tinha trabalhado com polônio na França e ele sabia que o polônio era um alfa emissor, ou seja, ele emitia radiações alfa. E as radiações alfa, elas apresentam carga elétrica positiva. O Rutherford já sabia disso. Quando o Rutherford bombardeou, o que ele fez? Ele pegou isso aqui, ó, que você está vendo aqui, ó, é uma lâmina muito delgada de ouro. O que significa delgado? Fininho. Pensa o seguinte, você pega uma lâmina muito fininha, muito fininha de ouro, e você vai bombardear essa lâmina com um feixe de partículas alfa, que saíram lá do polônio radioativo. Ó. Então aqui você tem um feixe de partículas alfa que está bombardeando essa lâmina delgada de ouro. Quando o Rutherford imaginou esse experimento, quando ele idealizou esse experimento, ele imaginava que a radiação alfa ia atravessar a lâmina de ouro praticamente sem sofrer desvio nenhum. É como se fosse assim, ó. Imagina um laser atravessando dentro do vidro. O laser passa, vai embora e nem se desvia. Ele imaginava que ia acontecer alguma coisa mais ou menos assim. Mas existiram algumas radiações que foram desviadas. Veja, essa radiação aqui, ó, foi desviada. Essa radiação aqui foi desviada. Essa radiação foi desviada. Essa daqui sofreu desvio. Essa daqui sofreu desvio. E aí, como ele não imaginava ou não via motivo para essas radiações se desviarem, ele pediu para os seus colaboradores, que eram o Geiger e o Marsden, para investigarem o porquê desse grande desvio. Porque pensa bem, o Rutherford foi aluno do Thomson, lembra? Se ele foi aluno do Thomson, ele imaginava que o átomo era pudim de passas. Então vamos pensar da seguinte maneira. Imagina que aqui você tem um átomo pudim de passas, aqui você tem outro átomo pudim de passas, outro átomo, outro átomo. Isso aqui, ó, seria uma ampliação da lâmina de ouro. Imagina, se você conseguisse fazer uma lâmina muito fininha, formada por algumas colunas de átomos de ouro, isso aqui, ó, seriam os átomos de ouro. Veja que eu estou desenhando os átomos de ouro como sendo pudins de passa. Ok? Quando ele bombardeou essa lâmina de ouro com partículas alfa, a partícula alfa, ele já sabia que ela era composta por 4 partículas. Ela era pesada e tinha carga elétrica positiva. Então a partícula alfa é uma partícula grandona, né, pesadona. Quando essa partícula alfa incidiu aqui, ó, na lâmina de ouro, o que o Rutherford esperava, na verdade, é que essa radiação alfa fosse atravessar essa lâmina de ouro praticamente sem sofrer desvio nenhum.
Se teve alguma coisa que desviou a radiação alfa, é porque alguma coisa que ele não esperava estava acontecendo. E aí, a partir desse experimento, Rutherford, a partir dessa observação experimental, Rutherford conseguiu, digamos assim, solucionar, ou então conseguiu idealizar um modelo novo de átomo. Como era esse modelo novo de átomo para Rutherford? Presta atenção, ó, olha aqui. Eu estou pegando um pedacinho da lâmina de ouro, eu estou dando um zoom nela, estou ampliando para você enxergar o que aconteceu. Veja, isso aqui é uma radiação alfa que atravessou a lâmina de ouro sem sofrer desvio. Isso aqui é uma radiação alfa que atravessou a lâmina de ouro. Outra radiação alfa que atravessou a lâmina de ouro. Porém, vou colocar uma cor vermelha agora, ó. Teve algumas radiações que foram desviadas dessa sua trajetória original. Por que essas radiações foram desviadas? Vamos pensar bem, ó. Ele sabia que a radiação alfa tinha carga elétrica positiva. Ele já sabia, porque o Thomson tinha descoberto isso, que no átomo existia alguma coisa negativa que eram os elétrons. Lembra disso? Pois é. Acontece o seguinte, se essa radiação alfa encontrasse com algum obstáculo rígido, grande, de carga negativa, a radiação alfa ia grudar nessa carga negativa. Até porque, cargas opostas, forças de atração. Foi isso que aconteceu? Não foi isso que aconteceu, não. Como é que você sabe que não foi isso que aconteceu? Ora, porque a radiação alfa, ela foi, algumas delas, né, elas foram desviadas. Veja aqui, ela foi desviada. Por que ela foi desviada? Se essa radiação aqui tem carga positiva e ela foi desviada por alguma coisa que essa radiação encontrou no seu caminho e que aqui nós já chamamos agora de núcleo, porque o Rutherford imaginou um núcleo nesse átomo, esse núcleo só pode ter carga elétrica positiva. Por quê? Porque positivo com positivo dá repulsão. Então, quando a radiação estivesse se aproximando dessa massa positiva, ela foi repelida e sofreu desvios. E assim o Rutherford imaginou, idealizou um átomo formado por um núcleo de carga elétrica positiva e ao redor desse núcleo deveria existir uma região muito grandona e nessa região muito grandona, aparentemente vazia, é que se encontrariam os elétrons, aqueles elétrons que o Thomson descobriu com o tubo de raios catódicos. Baseado nesse experimento, olha só a conclusão do Ernest Rutherford. Presta atenção, ó. Baseado nesse experimento, Rutherford idealizou um modelo de átomo desse jeito aqui, ó. Um átomo formado por um núcleo de massa concentrada e carga elétrica positiva. E logo depois de Rutherford, vem um outro cientista chamado Chadwick e descobriu que lá nesses núcleos existiam umas partículas chamadas de nêutrons. Então, as partículas de carga positiva, porque lembra que o núcleo, tem carga positiva? Essas partículas de carga positiva foram chamadas agora de prótons. E o Chadwick descobriu que dentro desse núcleo existiam partículas de carga elétrica nula que foram chamadas de nêutrons. Então o Chadwick também fez descobertas que ajudaram a endossar, ajudaram a confirmar o modelo atômico de Rutherford. Daí, então o Rutherford imaginou um modelo atômico assim, com um núcleo de carga positiva e massa concentrada e os elétrons circulando em órbitas circulares ao redor desse núcleo. Tanto é que esse modelo de átomo foi chamado de modelo atômico planetário. Presta atenção aqui, ó. Esse modelo atômico é apelidado de modelo atômico planetário. Por que planetário? Devido à semelhança com o sistema solar. O Sol no núcleo, os planetas rodando em volta. O núcleo do átomo com os elétrons rodando em volta, certo? Aqui eu tenho uma tabela que fala características do modelo atômico de Rutherford, para a gente terminar a nossa aula aqui, ó. O átomo, portanto, é formado por duas regiões, uma região central, que foi chamada de núcleo, núcleo, e dentro do núcleo
Existem os prótons e os nêutrons. Prótons são as partículas de carga elétrica positiva que ficam dentro do núcleo atômico. Vou colocar a carga positiva mais 1. Nêutrons, que foram descobertos pelo Chadwick, aqui ó, os nêutrons, tem carga elétrica nula. E ó, não é correto falar que o nêutron não tem carga elétrica, isso é errado. O certo é falar que ele tem carga nula. Existe um porquê, você vai ver depois. E na eletrosfera, que é essa região aqui ao redor do núcleo, na eletrosfera aqui, ó, existem os elétrons. Os elétrons têm carga elétrica negativa. Lembra que foi o Thomson, o antigo mestre do Rutherford, que descobriu os elétrons, aqui de carga elétrica menos 1. Em relação à massa dessas partículas, ó, massa relativa. Em relação à massa dessas partículas, o próton tem a massa equivalente a uma unidade de massa atômica. Depois você vai ver que unidade é essa, uma unidade de massa atômica. O nêutron tem uma massa muito próxima de uma unidade de massa atômica. É muito parecida com uma unidade de massa atômica. Já o elétron tem massa desprezível. Por quê? Porque você precisaria de quase 2.000 elétrons para juntar todos eles e dar a massa de um próton, a massa equivalente a um próton, tá certo? Então por isso que a gente fala que o elétron tem massa desprezível. Na verdade, seriam 1.836 elétrons para você juntar todos eles e dar a mesma massa de um próton, beleza? Então, dos 3 modelos atômicos que a gente viu, modelo de Dalton, modelo da bola de bilhar, átomo rígido, maciço, indivisível. Modelo de Thomson, modelo do pudim de passas. O átomo é formado por 2 regiões, uma positiva e os elétrons de carga negativa. É Thomson que fala em natureza elétrica da matéria. É Thomson que fala em divisibilidade da matéria. Modelo atômico aqui de Rutherford. O átomo é formado por 2 regiões. Uma de massa concentrada, chamada de núcleo e carga positiva, e uma região muito grande ao redor desse núcleo, chamada de eletrosfera, onde ficam os elétrons. O modelo atômico de Rutherford foi apelidado de modelo atômico planetário, beleza? Eu vou encerrar minha aula por aqui, tá certo? Como eu já falei para vocês, eu deixei uma atividade para você fazer, e eu espero que você tenha gostado. Na próxima aula, eu continuo modelos atômicos, a gente vai recordar um pouquinho desses modelos, e falar de modelo de Bohr, modelo quântico, tá? E aí a gente vai dar sequência na nossa matéria daqui para frente, beleza? Meninos, muito obrigado pela presença de vocês, aguardo você para a próxima aula. Tchau, tchau.